Janela aberta para leitura. Semente Paulo Freire. Venha participar. 2021. Leitura do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. 10 de maio fui na delegacia e falei com um tenente. Que homem amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos, disse que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, ele sabe disto, porque não faz um relato. Envia Para os políticos. Muito Tem bem, é uma pergunta. É uma pergunta. Um ponto de interrogação, né? Isto. O senhor Isso. já Jânio Quadros. Quadros. O Essa palavra é estrangeira, ó. Kubitschek. Kubitschek. E o doutor Ademar de Barros. Agora falar para mim que sou uma pobre lixeira e não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A Nilza leu como se fosse a voz da Carolina falando, né? A Carolina disse assim: olha, por que o policial lá da delegacia, se ele sabe disso, ele não pergunta para os políticos? Eu não posso nem resolver minhas dificuldades. Ela, cheia de problemas, a Carolina, tentando arrumar comida para ela e para os filhos para sobreviver. Ele está dizendo que a favela é um ambiente que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir. Só porque é uma favela, né? Acho que não tem pessoas de personalidade, são tudo delinquente, que é o que eles acham até hoje, né, professora? Isso aí, Dalva. Ele falou aqui uma frase preconceituosa, né? Mas será que o crime só acontece na favela? Não, qualquer lugar, né, professora? Entre os pobres e ricos. A senhora não viu ontem lá em Brasília? Ela pergunta assim, a primeira diz assim: se esse policial sabe disso, por que ele não faz um relatório e envia para os políticos? Ela cita nome de alguns políticos. O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, que é o Juscelino Kubitschek, e o doutor Ademar de Barros. Ela está falando dos políticos daquela época, da década de 50 e 60. O Jânio Quadros foi um presidente do Brasil. Eu sei, professora. O Juscelino Kubitschek também foi um presidente do Brasil. Presidente, E o doutor Ademar de Barros foi um político que se candidatou, mas ele não ganhou na presidência. Ele foi candidato. Mas ele também era influente na política, ele estava sempre no meio ali. Ele era um empresário. O Jânio da Silva Quadros foi um advogado, professor e um político brasileiro. Foi prefeito e governador de São Paulo nos anos de 1950. Em seguida, foi o 22º presidente do Brasil. Entre 31 de janeiro de 1961 e 25 de agosto de 1961, data em que renunciou.
Em 54, ele foi eleito governador do estado de São Paulo. Então, ela escreveu em 58, 54, 55... Era o final do mandato. Era o final, porque logo que ele deixou de ser governador, ele já se candidatou à presidência, né? Olha aí, isso mesmo. E daí ele renunciou como presidente. A professora Maria Alice gravou uma musiquinha da campanha política do Jânio Quadros. Ele ia varrer todos os problemas do Brasil. Por isso que a campanha dele tinha uma vassourinha. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Que legal, vocês viram que a musiquinha parece uma bandinha, né? É uma musiquinha de carnaval. Isso! Uma marchinha, né? E ele justificou a saída dele como presidente, ele não quis mais ser, ele justificou porque eram forças ocultas. O Brasil é feito por corruptos, né? Aí falou em varrer, não, varrer foi ele, né? Pois é, né? Não deu muito certo aí essa campanha dele, essa música. A marchinha da vassoura dele não deu. Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido pelas suas iniciais JK, foi um médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. JK concluiu o curso de Humanidades do Seminário de Diamantina e, em 1920, mudou-se para Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ele idealizou uma cidade que fosse sede para o governo brasileiro. Brasília fica no centro do Brasil. Tinha que abrir ruas, tinha que tirar mato. Imaginem construir uma cidade no meio do nada, gente. Ele empenhou muito dinheiro e ele aumentou a dívida externa do Brasil. A gente ficou devendo muito mais, porque esse dinheiro ele pediu empréstimo para construir a sede em Brasília. Quem projetou essa cidade foi um arquiteto muito famoso. Ele se chamava Oscar Niemeyer. Brasília é uma cidade que foi planejada. As pessoas foram levadas para lá, né? Adhemar Pereira de Barros foi um aviador, médico, empresário e influente político brasileiro entre as décadas de 1930 e 1960. Foi prefeito da capital paulista e governador do estado por 2 mandatos. Concorreu à presidência da República em 1955 e em 1960. Em 1960 ele concorreu com Jânio Quadros, então perdeu para o Jânio. Vamos vencer com Jânio. Carolina está pensando. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Na sala aberta para leitura. Temete Paulo Freire. Isso aí.